Salve, telanautas! Bem-vindos de volta para mais uma vez comigo, Heitor Teixeira. E comigo, Patrícia Cantuária. A gente falar sobre a segunda temporada de The Last of Us, que chegou no seu 4º episódio. E se da última vez a gente tinha visto um pouquinho de calmaria, também já tinha ficado a promessa de que dessa vez aqui a bola já estava cantada de que elas iam ter coisa para fazer. As coisas iam esquentar. Eles inclusive fizeram uma escolha no comecinho do episódio, coisa essa que eles já tinham deixado claro que iam fazer desde lá da primeira temporada e continuaram fazendo na segunda temporada, que é contar momentos e coisas que não são vistas no jogo, porque a gente, quando tá jogando, tá preso em cima do personagem que conduz a história. Na série eles têm a oportunidade de levar essas coisas para outros lugares que a gente não viu, enriquecendo a trama. E conseguiram fazer isso de uma forma que eu julgo até que aquilo que foi proposto ali vai dar pano para manga. Para quem gostou e para quem não gostou. Mas eu vou dizer que eu gostei. Eu também. O episódio traz uma série de cenas que a gente viu se estabelecendo como sendo aclamadas pelo público no jogo, aquelas que não podem faltar e que no jogo duram até mais tempo, porque lá, quando o problema se apresenta, a pessoa tem que resolver, dura o tempo que durar e o jogador demorar, a pessoa conseguir levar para resolver o problema. Aqui o negócio dura tempo suficiente para dizer que aconteceu e para marcar presença. E a gente tá falando de várias cenas que vão entrar justamente quando a gente estiver falando das coisas com spoiler. Mas galera, se vocês estão gostando dessa série e dos vídeos que a gente tá fazendo aqui no canal, deixa um like pra gente, deixa aquele joinha, que isso ajuda bastante os vídeos a terem a oportunidade de chegar em mais interessados, fazendo com que o nosso trabalho valha a pena. Então, se vocês quiserem participar do momento dos telanautas e fazer como o nosso telanauta querido que participou e vai ter a resposta dele para o vídeo anterior no final do vídeo de hoje, dá uma lida na descrição do vídeo no como é que você faz, que tem as regrinhas lá. São poucas, é bem simples na verdade, e a gente vai gostar de responder você na semana que vem. A partir de agora a gente vai falar mais profundamente a respeito das coisas do episódio, só que com spoilers. Então estejam avisados. Como eu falei que eles acabam começando com algo que a gente não tinha visto nos games, a gente vê a história pregressa do personagem do Isaac. Ou seja, a gente vê a época em que ele ainda era da Fedra. Ou seja, aquela agência federal que deveria tomar conta das pessoas que sobreviveram àquela epidemia lá em 2003 e tudo mais, mas que a gente vê nos diálogos dos carinhas ali, dos soldadinhos de chumbo, babacas, em uma história que acontece 11 anos antes do momento atual que a gente tá, mostrando o quanto o poder subiu pra cabeça deles, e eles acham que são a última bolacha do pacote, né? Eu não lembro do personagem no jogo, acho que daqui em diante eu lembro assim, vagamente das coisas, sei os pontos principais e tal. Mas o personagem eu não lembrava, mas eu gostei bastante, até porque vai mostrar a mudança dele 11 anos pra frente, né? Você entende, você até talvez se identifique com o que o Isaac fez ali 11 anos atrás, e aí você se pergunta se é a mesma pessoa 11 anos depois. A gente sabe que os Wolves, da sigla que acaba significando Washington Liberation Front, conseguiu vencer a Fedra local, tomaram o poder para eles com as armas e tudo mais e deixaram o poder na mão do povo, meio que agora com os tais recursos para se defender e tudo mais, mas a gente não sabia o como isso tinha acontecido. E aí a gente vê numa cena em que parece que ele tá traindo a Fedra, mas segundo os próprios produtores, a sensação do personagem é que a Fedra tinha traído ele, já que ele botava assim fé nos ideais que aquele grupo representava, e de repente ele viu que aquela galera estava fazendo qualquer coisa, menos o que devia. Eu acho ali quando ele explica a parte dos eleitores, justifica bem, né? Sim. Depois que você vê o que ele faz depois, você entende que aquilo Só que tem uma até amargura. Aquele momento ainda dá uma impressão de que ele talvez esteja abraçando a causa
daquela galera que tá dentro daquele blindado. Eu, Patrícia, não sabia o que ia vir, né? Que ele ia trair ali e tal. Mas eu senti um certo rancor, uma certa tristeza, sei lá, quando ele explica pro soldado o porquê chamam eles de eleitor. Você veja uma decepção. Engraçado que justamente o cara que acaba parecendo ser o cabaço entre os outros ali, aquele meio ingênuo o suficiente para eles tirarem sarro e tal, é o único que acaba recebendo a chance de vir pro lado bonzinho da coisa. Porque é o único que não era asshole ainda. Ele ainda não tinha sido corrompido por aquela visão das coisas, né? Se bem que ele fala assim, agora a opinião... depois que ele faz tudo, né? Que ele tira o cara do carro, fala, agora você escolhe. Amigo... Não sobrou muito o que escolher. Mas isso é o que vai mostrar pra gente, porque antes a gente não tinha uma base de comparação. Então, tendo visto essa história que aconteceu 11 anos antes, e você vê esse lado que mostra que o Isaac estava de fato do lado da galera, querendo fazer as coisas certas e tal, o quão impactante é quando você vê o salto temporal e o como ele vai estar lá na frente. Pois é. E aí a gente tem finalmente a cena das duas chegando em Seattle, tanto que eles colocam como dia 1, vai ser importante ali na situação. Elas acabam, depois de dar uma vasculhada ali na situação e tal, até brincar com aquele negócio de, veja, eu também nunca entrei, nunca abri a tampinha de um tanque assim, também ficaria curioso. Se eu tivesse num lugar que prometesse que tá tudo tranquilo, talvez eu fosse curioso a esse ponto também. Antes, vamos lembrar que elas estavam na drogaria, né, na farmácia. Importante aí, porque a gente já desconfiava, quem assistiu sabia, mas... sendo aquela vomita, quem tá assistindo a série talvez já tinha desconfiado, conte aí nos comentários se você só está assistindo a série e não jogou o jogo, se você desconfiou que ela estava grávida, e aí ela vai finalmente ali fazer o teste, né? E aí, ao chegar na loja de música, a gente vê uma cena que aí sim, realmente foi aquele tipo de coisa que não podia ficar sem. Ela parece que foi tirada do jogo, colocado ali. Eles colocam a personagem da Ellie, mostrando que de fato teve as aulas de violão com o Joel. E aí ela canta, toca lá a música do A-ha. E é nessa cena que a gente vê a sutileza no olhar da Dina, dela percebendo que tá de fato apaixonada pela Ellie. Gente, como é que pode reclamar das duas atrizes ali? As duas atrizes estão entregando um monte. Essa menina que faz a... Como é que é o nome dela? Isabella Merced, a Dina. A Dina. Nossa, ela é fenomenal. Tá mandando bem, ela né? É muito boa. E é uma atriz que tá começando a estar em tudo quanto é lugar. Fez lá a Dora Aventureira, aí acabou aparecendo no Madame Teia, depois apareceu no Alien Romulus. Tadinha. Tá pra aparecer no filme do Super-Homem. Agora ela vai. Tem um bocado de trabalho já. Mas que a cena ficou bacana, ficou. Ela é uma excelente atriz. E assim, é uma das cenas preferidas da maioria do pessoal do jogo, né? Aquela parada que você estava falando antes, que às vezes no jogo tem sim, mas essa... Mas no jogo cabe, né? Porque eles dão aquela desacelerada, cabe, é um momento onde quem tá jogando tá se deixando levar. E na verdade você opta, né? Você não é obrigado a fazer aquela parte. A Dina, que é o cérebro intelectual da dupla, tinha feito lá planos com mapa e tudo para elas conseguirem não simplesmente se jogar no mundo de forma maluca nessa jornada e tal. E aí quando elas chegam ali e elas olham pro lugar onde elas sabem que elas têm que ir, fica bem evidente que tentar ir naquela estação de TV de dia vai ser uma pedida, né? Porque elas veem lá aquele negócio das letras dos Wolves na antena e tudo mais, sabem pra onde tem que ir, mas chegar de dia é a coisa menos stealth possível, mesmo que elas nunca tenham jogado Metal Gear. Fica evidente pra ela que é o cérebro, né? Porque a outra, ela é bem impulsiva, a Ellie, né? Ela mostra isso novamente aqui. Por ela teria ido com o cavalo e tudo durante a manhã, e a outra que fala, não, espera um pouquinho, vamos analisar a situação aqui. E aí vem aquele lance justamente delas esperarem ficar de noite pra conseguir entrar. E lá fora, com a tempestade, com os relâmpagos e tal, eu concordar que elas conseguem passar desapercebidas com os barulhos, ok. Agora, lá dentro,
o que me dá de nervoso de ver elas andando por ali, apesar de eu ter uma noção do que tá acontecendo, porque a gente já tem uma noção geral da história, o que eles mudam na série às vezes é justamente para pessoas como a gente ter ainda alguma coisa para se apegar, de continuar curtindo como se fosse novidade. Até que elas chegam no tal palco lá do cenário onde era gravado alguma da programação e vem os corpos da galera dos Wolves pendurados. Elas chegam atrasadas. Com as tripas penduradas, e elas percebem que elas estão no meio de uma disputa tribal. É a tribo dos Wolves e a tribo... Eu tenho chamado de galera da floresta, porque até então a gente não tinha de forma oficial na série ouvido, mas agora a gente já ouviu que são os Serafitas. Esses seriam um grupo de pessoas que se reuniu para conseguir sobreviver e tal, mas a ideologia deles é muito baseada na religião, na fé, e eles têm um jeito específico de ver as coisas, deixando de lado a tecnologia, aquele papo todo e tal, e eles são muito agressivos, quase naquelas de que para alcançar o objetivo deles, eles acham que às vezes eles têm que matar a pessoa para liberar a pessoa. Eles acham que estão fazendo um favor. Eles acreditam, né? Acho que é o maior poder deles. Bom, no meio disso, elas notam que, peraí, aconteceu, e com a forma como os corpos estão, e um deles ainda tá com rádio lá e tal, elas percebem... Foi há pouco tempo. Os caras estão vindo aí, então elas têm que se esconder. E vão achar que foi a gente, né? Pois é aquele negócio, o pior momento pra ser pega era aquele. Mas o que acaba acontecendo é, de fato a galera chega, a gente passa aquele nervoso de ver elas engatinhando de um lado pro outro, se escondendo aonde dá, mas é óbvio. Lá dentro não tá tão barulhento quanto lá fora, tá mais silencioso. Então, eventualmente, elas acabam dando na vista, acabam arranjando uma treta, tem que quebrar uma janela lá e até aí. A galera já sabe que tem inimigo lá dentro, não sabe que elas não são serafitas, mas vão correr atrás delas. O que faz com que elas, no desespero, na falta de escolha, de opção, acabem tendo que ir por uns buracos lá, por um lugar que vai pro subsolo, o que vai levar a gente pra tal cena do metrô que também é tirada direitinho do jogo. Do jeito que tá lá, inclusive com as cores. Só que, antes da gente falar da tal cena do metrô, a gente ainda vai dar uma revisitada no Isaac, na parte que de fato interessa. Quando a gente tá vendo como ele ficou, ele e o rapaz que ele deu a tal da opção, 11 anos depois. E a cena mostra aquele clássico personagem que dialoga com um achismo de que tá falando ali, abrindo o coração, sabe? Sendo super-humano, civilizado com o outro, quando a gente vê que o outro tá nu e completamente desgraçado ali no canto, amarrado e tal, sendo que as tais panelas francesas, super incríveis para se fazer aquela culinária super chique, que o Isaac tinha na vida de jovem dele, aquele sonho de ter acesso e tal, agora vão se tornar ferramentas de tortura. Ou seja, a gente acaba vendo tanto nele quanto na frieza do outro rapaz que está montando guarda lá fora, que na verdade ele acabou tomando o lugar da galera da Fedra. Exato. E virou algo talvez pior ainda. Só que pra ele acha que é justificável, né? O outro ainda fala, ele fala, o Isaac, vocês matam crianças. Aí o outro fala, vocês matam as nossas crianças também. Ah, mas só porque vocês ensinam ela a matar. Mas a gente ensina ela a matar porque vocês... E aí, ciclo infinito. Ninguém sabe quem começou. E ele não se importa, na verdade, ele deixa claro isso. É aquele negócio, agora a bola tá do meu lado da quadra, então eu vou fazer a jogada que eu tenho que fazer. A gente tava vendo esse behind the scenes, né, no final, e o ator diz uma coisa, não, acho que não foi o ator não, foi o produtor, que falou que ele ainda vive naquilo de tribo, né? Eu preciso proteger a tribo. Então, que a gente vê nos dias de hoje também. Você precisa proteger. Não somos uma humanidade, uma só. O que aquele mundo já tá quebrado. Com perigos e desafios o suficiente, a galera ainda tem que ficar nessas. Nem sei se mudou tanto assim em relação ao que tá no mundo lá fora agora, inclusive. Exato. A gente só não tem os infectados ainda. Aí sim, na cena do metrô, que além de servir
para fazer aquela cena de ação, de suspense, de um momento ali onde elas vão passar por um baita de um perrengue e ser aquele tipo de coisa aflitiva que dá gosto de assistir, mas que é curtinha até. A cena não dura tanto quanto dura no jogo. É uma cena que acaba servindo exclusivamente para mostrar que na hora de escapar, de passar lá por aquela espécie de catraca, a Ellie, para poder proteger a Dina, enfia o braço no caminho da tal infectada e acaba sendo mordida na frente da Dina. O que nesse momento muda muita coisa, porque pra Dina, na ótica dela, qualquer um que passe por aquilo tá condenado. Lembrando que as únicas pessoas que sabiam que a Ellie é imune era ela e o Joel. E o pessoal que matou ali, os né? Vagalumes. Só que ainda assim, a maioria não acreditava, né? O pessoal da Abby ali, tinha gente que não acreditava. Isso vai acabar levando a gente para a cena seguinte, já que para fugir dali, no jogo também tem um lugar que acaba servindo como base temporária e acaba sendo bastante revisitado, que é o tal do cinema, que elas de fato acabam chegando lá. Ainda não se enveredam lá para dentro, que eventualmente acaba acontecendo, mas é nessa cena que acontece aquele momento que quando eles colocaram na semana anterior aquelas cenas do próximo episódio e a gente vê a Dina apontando a arma pra Ellie, é justamente por causa disso, porque ela tá confusa e assustada com aquele negócio de por mais que eu goste dela, daqui a pouco ela vai se transformar e eu vou ser obrigado a atirar nela, não tem solução. Na cabeça dela acabou, né? Se naquela cena do violão ela tinha acabado de descobrir que tinha um interesse romântico real e tava inclusive fazendo na cabeça dela o lance de que ela ia convidar a Ellie para fazer parte com uma espécie de copaternidade para criar o filho que ela tá carregando no ventre, de repente se vê obrigada a atirar na cabeça da menina. Mas aí a Ellie explica, obviamente que ela não acredita, porque ninguém iria acreditar, não é mesmo? Só que ela fala, beleza, fica apontando a arma pra mim, eu vou dar uma descansada. Você vai ver que eu não vou me transformar. Você vai ver que eu não vou me transformar. Tá, eu também não acreditaria em mim. O lance todo é, uma pessoa que tenha sido mordida num mundo como esses poderia fazer um discurso similar simplesmente pelo fato de que quer proteger a própria vida a todo custo, nem que tenha que mentir deslavadamente. Eu entenderia numa boa se a Dina simplesmente tivesse atirado. Agora, eles fazem essa construção para mostrar que ela tem motivos para estar balançada e não querer não dar a chance para Ellie. A gente já viu muito, bom, nós, né? Vimos muitos filmes de zumbis e séries, enfim, para ver o quão difícil. Você para pra pensar e você sabe que é difícil. Você ter que matar uma pessoa que você gosta porque ela foi infectada. Por mais que seja óbvio e racional, naquele momento você não... Vamos ser honestos. Não é nenhuma pessoa que você gosta. Se acontecesse uma coisa dessas do mundo ruim... De qualquer pessoa. Eu que nunca matei ninguém... A primeira pessoa que eu fosse obrigado, aquilo já ia mexer comigo com certeza. Mas depois que você acostuma... mas ainda assim a pessoa que você gosta não é fácil. E aí tem um quê a mais ali, né? Tem um peso extra. E aí amanhece e tal, e aí ela... Amanhece não, né? Ela acorda ali, a Ellie, por um momento, e aí... Ela acorda com a goteira na cara dela, isso faz com que ela dê aquela mexida assim. A galera infectada tem esse negócio de dar umas trimilicadas e tal. E a outra, obviamente, vai ficar prestando atenção naquilo pra ver. E aí, tipo, o que tá pegando? E ela tenta deixar claro, não, calma, é só a água. Mas, de fato, a Ellie consegue mostrar de forma convincente pra Dina que ela realmente é imune. Passou tempo suficiente, aquele negócio todo, e ela mostra a outra cicatriz mais velha e tal. E a reação da Dina é compreensível, mas é surpreendente. Primeiro ela só diz, eu tô grávida. E depois vai agarrar ela. Pra mim, a leitura que eu fiz ali foi, ela se sentiu na obrigação de, primeiro, ser honesta. Já que principalmente depois que a Ellie tá abrindo aquilo que é tão importante pra ela. E a partir daquele momento, justamente é o contra-trauma, né? Se ela achou que fosse perder a pessoa que ela acabou de descobrir
que de fato era apaixonada por, e agora descobre que não vai perder mais, talvez aquele agarrar a Ellie ali tenha sido até de alívio, né? Explosão de todos os sentimentos, desde que começou lá na loja de discos até, né, o metrô, enfim, tudo isso que aconteceu. Foi muita coisa ali pra ela só colocou pra fora o sentimento dela em forma física. Agora, uma coisa que também dá pra entender pelo fato delas serem pessoas jovens, agindo até de forma juvenil, num mundo onde elas não têm necessariamente uma sociedade bem estruturada para prestarem atenção e tal, porque eu achei, do meu ponto de vista, uma coisa muito assim, de bate-pronto. Acabaram de passar por essa situação. Quando as pessoas passam por situações complicadas, de guerra, traumáticas e tal, elas têm aquela sensação de elo, de união. Eu não acho que as duas já tenham passado por coisas o suficiente, mas de qualquer forma, de uma hora para outra, a Dina tá meio que convidando a Ellie para se tornar meio que o pai da criança, sendo que a própria Ellie tem que lembrar, mas espera aí, tem o Jesse também, a gente não pode excluir ela dessa, ele dessa, né? E aí, tipo, do nada, já tá um negócio ali de aceitação, eu vou ser papai. Mas isso é coisa de jovem mesmo, não tá pensando na consequência de criar um filho, ainda mais no mundo apocalíptico e tal. Elas estão curtindo ali um momento, aquela felicidade, o que, aliás, assim, é um alívio ali, é um oásis. É um momento de calmaria no meio da podridão que ainda vai acontecer. E aí, quando elas sobem, né, elas escutam ali o rádio. E aí, a gente sabe agora a localização. Sabe que a Nora vai ter pista e tudo mais. Vão lá em cima dar mais uma olhadela no que tá acontecendo no telhado. Falam o nome da Nora e aí falam... Só que aí é que tá. Agora, aos olhos da Ellie... Então, esse lance da parceria da Dina... Nessa coisa dela ser comparsa de ir atrás na vingança e tudo mais, como ela fala, saber que você tá grávida muda tudo. Mas aí é que eu ia destacar a atuação da atriz da Ellie, que tanto tá sendo criticada, antes dela falar. No olhar dela, você já percebe que ela tava naquele êxtase, naquela felicidade, e aí ela volta pro... não, pera... Eu tô aqui pra me vingar. Mas agora mudou. Assim, são segundos que ela mostra no olhar aquela coisa de... Ixi, tá, mas agora mudou. E aí ela fala com Mas sabe, isso reflete muito coisa da vida real mesmo. De coisas que acontecem com a gente, pessoas em geral, que você vê que assim que a pessoa é ofendida, ela quer tomar uma atitude. Ela quer tomar aquela atitude naquele momento porque ela tá com o sangue quente, ela tá pronta pra tudo. Mas quando você dá tempo pra poeira baixar e ela ver que tem outros lados e tem mais em risco, às vezes ela começa a reconsiderar. Pois é. Seria um bom momento de falar, vamos voltar. Desculpa, eu não vou conseguir ficar sem fazer isso. Mas isso me lembra aquela piadinha que diz assim, que é quando o mosquito pousa sobre os testículos do homem que ele descobre que dá pra resolver as coisas sem violência. Bom, e esse basicamente é o final do episódio, quando a gente vê que agora elas têm informação de pra onde ir conseguir a próxima pista pra continuar procedendo na vingança delas. Mas, sabendo o que elas sabem uma da outra... Tá na hora delas entrarem em acordo e ver o que exatamente elas querem fazer. A Dina propõe que elas se mantenham juntas. Mas eu não sei se a Ellie tá comprando tanto isso assim, não. Eu achei ali que ela comprou sim. Pra mim foi um ótimo episódio, novamente, né? Como todos até aqui. Eu só tenho uma reclamação a fazer. Me prometeram que ia ter Joel em todos, ou quase todos... Mas é que ele tá nos nossos corações, ele nunca vai sair daqui. Cadê os flashbacks, meus queridos? Cadê os flashbacks? Provavelmente vai ter algum episódio onde vai ser carregado no flashback. Se não for majoritariamente feito de flashback, eu acho que vai cuidar dessa parte muito bem. No geral, foi mais um episódio bacana, que essa galera não tá me decepcionando. Estão fazendo episódios aí que estão me mantendo entretido com coisas que são muito bacanas de ver e vir gravar vídeo pra vocês. E com qualidade.
né? Sim, a qualidade é acima de tudo. A HBO tem essa coisa, né? Dificilmente eles metem a mão em alguma coisa pra fazer de qualquer jeito. E você aí de casa, tá curtindo a série? Tem alguma reclamação? Acha que a Bella Ramsey parece o Marquito? Acha que eles não deviam ter trazido essa atriz pra interpretar a Ellie? Estão achando que tem mais alguma outra coisa super deslocada? Conta pra gente, principalmente se você fizer questão, por favor, faça, de fazer isso através do Responda 2 Pontos, que aí a gente vai ler e responder você aqui no programa. Exatamente como aconteceu no momento dos Telanautas com o nosso querido Quirino. Esse foi um episódio de luto. Segundo o criador do jogo e produtor da série, falando no making-off do episódio, que fez isso na série, mas não no jogo, porque a dinâmica do jogo não permitia naquela hora uma pausa tão longa, mas na série fez muito sentido para colocar as coisas no lugar. Falando em adaptação, vejo que a série anda recebendo críticas ruins, principalmente por parte do fandom, muito por causa da escolha de elenco. Eu não acho que isso se justifica, mas gostaria de saber de vocês. Essas críticas se justificam? Tem algo que a série está pisando na bola ou tem muita gente com expectativas muito altas por aí? Um abraço. Querido, vamos lá. Você falou sobre várias coisas, uma delas foi sobre partes que o cara disse que achava que dava para adaptar na série, que não dava para adaptar no jogo. Não é que não dá para adaptar no jogo. A gente sabe que jogos como Metal Gear, por exemplo, tem cutscenes, aquelas cenas de historinha, que às vezes duram 40 minutos. Então, você conseguir fazer isso num jogo não é o problema. Tecnicamente falando, não é algo que eles não consigam. O lance todo é, quando você tá com o controle na mão e você tem essa coisa da interatividade, você tá numa cena de adrenalina, você tá num momento ali que você tá motivado a seguir, querendo fazer alguma coisa, e aí vem o cara que faz o jogo e te coloca pra assistir uma cena, de seja lá quantos minutos forem, por mais que a cena seja bem feita, dramática, emocionante e tal, isso corta muito do como você se sente naquele momento. Então tem mais a ver com o como isso afeta de forma emocional o jogador do que necessariamente o fato deles não conseguirem colocar. Talvez ele ou não tenha se expressado bem ou não tenha ficado tão fácil assim de entender, mas em pelo menos uma das reportagens que ele participou, ele se explicou desse jeito e fica mais fácil da gente embarcar junto, sabendo que ele está falando mais a respeito de quem joga do que do fato daquilo não caber no jogo. E o Quirino está falando aqui, no caso, especificamente da cena dela se despedindo no túmulo do Joe e aquele negócio todo. Nesse episódio de hoje, a gente vê que tem alguma coisa que também vai por um caminho desses, de coisas que são adaptadas de dentro da história, que aqui eles acabam fazendo os momentos durar o tempo que vai ter que durar. Como, por exemplo, foi a cena do metrô. Agora, em relação à crítica que a galera vem fazendo, por exemplo, ao elenco. Veja, na minha humilde opinião, eu acho que quando você troca a aparência de um determinado personagem de forma bastante drástica, eu não vou dizer que não causa uma estranheza, que você não tem que, de repente, ativar uma outra parte do cérebro para você não assistir aquilo falando, ok, separa, porque uma coisa é uma coisa e outra é outra. Eu não sou a pessoa mais iluminada para dizer que isso acontece de forma natural, não. Mas dizer que foi ruim porque eles escolheram a Bella Ramsey, eu acho que ela é uma baita atriz e eu acho que ela tem as características que a personagem precisa. Você não acha? Concordo. Não se justifica, não, as críticas. Eu concordo com você. Até porque, assim, não que essas críticas não tenham aparecido na primeira temporada, mas parece que tá pior agora. E assim, ela se mostrou capaz. A série foi perfeita na primeira temporada, na minha opinião, e continua sendo perfeita. Eu acho que tá ótima a adaptação, ótima, excelente. A qualidade é a mesma do jogo, só que são duas mídias diferentes. Mas uma coisa que vale complementar aqui, que ainda tá dentro do que o Quirino falou, é assim, será que a galera não tá com expectativas demais para algumas dessas coisas e tal, não tá reclamando muito? Eu acho que vale a pena a gente separar a coisa da seguinte forma: direito à opinião todo mundo tem. Agora, uma coisa é a pessoa ter uma opinião tirada da bunda e baseada em ódio,
E outra é ela ter uma opinião no qual ela chega e consegue justificar de uma forma que quando você escuta as palavras que ela usa para se expressar, você pode até não concordar com ela, mas você entende os motivos dela e consegue... Não é perdoar, porque a pessoa não precisa de perdão, mas você consegue conviver numa boa com o fato da opinião dela ser diferente da sua, não é isso? Sim. Agora, dentro da internet, quando a gente vai se colocar lendo comentários, não tem como não se estressar, porque tem uma galera que às vezes tá muito pronta para passar pano e dizer que é tudo maravilhoso, coisas que às vezes você fala, mas espera aí também, né? Teve coisas imperfeitas ali, algumas escolhas ruins, teve cenas preguiçosas, não tô falando especificamente de The Last of Us, tô falando de produções em gerais e críticas de pessoas na internet. Mas também não dá pra simplesmente sair criticando tudo, porque parece que a pessoa não aproveitou absolutamente nada do que tá sendo entregue e parece que tudo o que foi feito é um lixo, quando tá longe disso, principalmente em se tratando de The Last of Us, a série. De novo, eu não tenho do que reclamar. Então é isso, galera. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Fiquem com 2 sugestões de vídeo para continuar seguindo o nosso conteúdo. Um forte abraço. Um beijo. E até mais.